Imagine crescer sem nunca ouvir falar em dor. Um lugar onde todos são jovens, bonitos, saudáveis, onde a tristeza sequer tem nome. Nada de rugas, doenças ou funerais. Apenas alegria, música, dança, jardins floridos e promessas eternas de prazer. Nesse cenário quase impossível de imaginar, nasceu Siddhartha Gautama, o homem que mais tarde se tornaria Buda, o desperto. Desde o nascimento, havia algo diferente nele. Por volta do século VI antes da Era Comum, astrólogos da corte profetizaram que aquele menino teria dois destinos. Poderia se tornar o maior rei que já existiu ou renunciar ao mundo para liderar toda a humanidade pelo caminho da verdade. Seu pai, um poderoso governante, não hesitou. Se depender dele, o menino seguiria o caminho do trono, não da renúncia. Determinado a evitar qualquer influência que o afastasse da vida de imperador, o rei criou o filho em total isolamento, dentro de um palácio onde tudo era cuidadosamente planejado para esconder o mundo real. Naquele mundo dourado, Siddhartha não sabia o que era envelhecer. Nunca vira alguém doente. Jamais ouvirá sobre a morte. Rodeado por belas dançarinas, poetas, jardins exuberantes e iguarias infindáveis, ele acreditava que a vida era um banquete sem fim. Mas a inquietação crescia em seu peito. Com o passar do tempo, começou a se perguntar o que havia além dos portões do palácio. Se era destinado a governar, como poderia fazê-lo sem conhecer seu povo? Aos 29 anos, após muita insistência, conseguiu permissão para sair. O rei tentou esconder as feridas do mundo limpando ruas e afastando doentes, idosos e moribundos. Mas não adiantou. Em seu primeiro passeio, Siddhartha cruzou com um velho de aparência frágil e andar cambaleante. Chocado, perguntou ao cocheiro o que era aquilo. A resposta foi direta: é um homem idoso. Todos envelhecem, inclusive você. Aquilo abalou tudo o que ele conhecia. Se você está gostando do conteúdo e quer mais histórias únicas como essa, aproveita agora, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você receba cada novo roteiro profundo que publicarmos. No segundo passeio, viu alguém gravemente doente. No terceiro, um cadáver sendo carregado por parentes chorosos. O impacto dessas visões foi tão forte que sua mente, antes pacífica, entrou em ebulição. Ele compreendeu que nada era como lhe disseram. A juventude passaria. A saúde era frágil. A morte, inevitável. E a dor, universal. No quarto passeio, encontrou um homem sereno, com vestes simples. Era um asceta, alguém que havia renunciado aos bens materiais para buscar um sentido maior na vida. A paz daquele desconhecido tocou Siddhartha de uma maneira que nenhuma festa ou poesia palaciana jamais havia tocado. Ele entendeu, naquele instante, que precisava abandonar tudo e buscar respostas. Naquela mesma noite, escapou silenciosamente. Deixou esposa, filho, riquezas e sua identidade de príncipe. Durante anos, vagou por florestas e aldeias ao lado de outros buscadores. Viviam de esmolas, meditavam por horas e renunciavam ao conforto. Siddhartha chegou ao ponto de comer apenas os frutos que caíam em seu colo. O corpo se tornou pele e osso, a alma um turbilhão de dúvidas. Mas ainda assim, a iluminação não vinha. À beira da morte por desnutrição, Siddhartha percebeu algo que mudaria tudo: o sofrimento extremo também é um tipo de prisão. Assim como o prazer absoluto não traz paz verdadeira, o martírio também não conduz à libertação. Nem luxo nem miséria ofereciam as respostas. Era preciso um novo caminho, equilibrado, algo entre os dois extremos. Essa revelação, mais tarde, seria chamada de o caminho do meio. Foi nesse momento de virada que uma jovem camponesa lhe ofereceu comida, acreditando estar diante de um ser divino, dado seu estado frágil e aparência quase sobrenatural. Ele aceitou. Seus companheiros o abandonaram, achando que havia desistido da jornada. Mal sabiam eles que esse pequeno gesto salvaria sua vida e abriria a porta para sua transformação definitiva. Depois de recuperar as forças, Siddhartha se sentou sob uma figueira, hoje conhecida como a árvore Bodhi, e fez uma promessa solene: não se levantaria dali até compreender a verdade sobre a existência. Por 49 dias, permaneceu em meditação profunda, enfrentando visões,
tentações e memórias. Foi um combate silencioso contra os próprios limites da mente. E ao final desse período, aos 35 anos, Siddhartha atingiu o estado mais elevado de consciência, o Nirvana. Ali, nasceu o Buda, não um Deus, não um Messias, mas alguém que havia despertado. Logo após esse despertar, ele compartilhou o núcleo do que havia descoberto, as 4 nobres verdades. Elas são simples na forma, mas revolucionárias na prática. 1. A verdade do sofrimento. Tudo o que é vivo experimenta algum nível de dor, perda ou insatisfação. Isso é inevitável porque tudo no mundo é impermanente. 2. A origem do sofrimento. A dor não vem do que nos falta, mas do desejo de controle, do apego ao que é passageiro. 3. Do fim do sofrimento. Quando deixamos de nos agarrar ao que não podemos controlar, a dor diminui. 4. O caminho para cessar o sofrimento. Existe um caminho prático para isso, chamado de um nobre caminho óctuplo. Esse caminho é dividido em 8 partes interligadas. Compreensão correta. Enxergar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Pensamento correto. Cultivar intenções baseadas em compaixão e não em ganância ou raiva. Fala correta. Usar as palavras com verdade, respeito e propósito. Ação correta. Viver de forma ética, evitando causar mal. Meio de vida correto. Trabalhar de maneira que não fira outros seres. Esforço correto. Dedicar-se continuamente ao aperfeiçoamento interior. Atenção correta. Estar consciente do momento presente. Concentração correta. Manter o foco e a clareza mental. Essas práticas não prometem milagres. Elas oferecem lucidez. E nesse ponto, Buda se destacou. Ele não impôs crenças, não exigiu fé cega, nem prometeu salvação futura. Ele apenas ensinou um caminho que ele mesmo havia trilhado, e afirmou que qualquer pessoa poderia fazer o mesmo. Com o tempo, os ensinamentos de Buda se espalharam. Percorreram vilarejos, atravessaram desertos, escalaram montanhas e cruzaram oceanos. Mas o mais impressionante é que, mesmo depois de milênios, essa filosofia ainda toca mentes e corações ao redor do mundo. Isso porque ela não depende de tempo ou lugar. Fala diretamente com a condição humana. Hoje, vivemos em um mundo repleto de ansiedade, comparações, excesso de estímulos e medo constante de não sermos suficientes. A história de Buda nos lembra que não somos os únicos a sofrer, e que há uma alternativa possível. Não se trata de fugir, mas de olhar para dentro e cultivar uma vida mais consciente, mais serena, mais livre dos desejos que nos aprisionam. Buda não era um Deus. Não fazia milagres. Ele apenas despertou, e provou que qualquer um também pode. Ser um Buda não é ter superpoderes, mas desenvolver a clareza de ver o mundo sem ilusões, agir com compaixão e viver com equilíbrio. E se você chegou até aqui, é porque essa história ressoou dentro de você. Então agora é a hora. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque o despertar pode começar com uma simples escolha, e talvez, para você, seja essa aqui.